Beleza. Então, a gente começou aí a gravação e eu gostaria de lembrar um pouco o que a gente viu nas aulas passadas. Vou falar de novo do mercador de vinhos, tá? Mas aquele mercador de vinhos, ele tinha sempre ele queria vender vinhos lá no Porto, então ele tinha que anotar as coisas, tá? Numa prancheta, tá? Espero que seja um papiro e ele tenha alguma coisa que seja parecida com um lápis lá, para ele conseguir escrever. E ele ia anotando as informações e a gente viu como isso funciona dentro aí da metodologia de Python. A gente aloca, a gente declara as variáveis e elas vão sendo armazenadas na memória RAM, que é a mesma ideia da prancheta lá do mercador de vinhos. O que mais que a gente viu? A gente percebeu que números inteiros são diferentes dos números de pontos flutuantes. Eles, definitivamente, os pontos flutuantes, eles ocupam mais espaço na memória, no HD. A gente viu também como fazer as continhas no computador, então a gente viu as operações aritméticas. Note que tudo isso daí pode ser interpretado como se você estivesse lendo a tua prancheta, hein? Tá? Então, o mercador ainda, olhando a prancheta dele, pô, quero fazer conta. E aí ele coloca lá as operações, escreve a expressão que ele quer resolver, e ele vai resolver seguindo a ordem de precedência que a gente conversou na aula passada, que é você fazer todas as operações da esquerda para a direita, tendo como precedência sempre multiplicação e divisão. Depois você vai ter a adição e a subtração. De cabeça que eu não lembro como é que é o módulo e o resto, tá? Não lembro, mas isso daí vocês conseguem encontrar fácil. Eu acho que ele está logo seguido aí da multiplicação e da divisão, mas é um achismo. Não tenho certeza pura disso, não. E quando você está em dúvida, existe a regra de ouro. Coloca parênteses. Coloca parênteses na expressão, porque ele vai olhar sempre para dentro do parênteses e depois ele vai olhar o que está fora dos parênteses. Então, a gente viu isso. Tá? A outra coisa, eu gostaria de, na verdade, repensar um pouquinho a história dos dois códigos que eu mostrei para vocês. Quando eu mostrei um código do cálculo do coeficiente de fusão, e no cálculo do coeficiente de fusão eu mostrei duas versões do código. Uma meio largada, tá? E a outra na qual eu preparei o código todo com comentários lindos, maravilhosos, referência bibliográfica. Pô, estava fantástico aquilo dali. E eu gostaria de fazer um comparativo com o mercador de novo, tá? Eu esqueci de fazer isso na aula passada. Essa ideia é como se você estivesse anotando no papel tudo o que está acontecendo, só que sabe quando você é desleixado, você está meio que com um rascunho, tá? Ao invés de você anotar bonitinho, usar uma letra legal, tu usa um garrancho, você não diz direito o que as coisas estão, o que cada coisa significa. E com isso, se você entregar esse papel para alguém, a pessoa não vai conseguir entender. Então, é o mesmo capricho que você deveria ter num caderno, por exemplo, que depois você vai querer estudar e vai querer lembrar das coisas. Então, é mais ou menos isso. Um outro paralelo que eu trago é quando você faz a prova e na prova, caraca, tu escreve tudo, sei lá, estranho, você não diz o que você está querendo colocar na prova. Vamos lá, como é que eu depois vou poder corrigir aquela prova sem entender o que você colocou lá dentro? É complicado. Então, esse é um outro paralelo que eu gostaria de trazer para vocês em relação a comentar bem o teu código. E hoje a gente vai entrar num assunto que vai ampliar muito o horizonte de vocês. Vocês vão poder passar a brincar mais usando a linguagem Python. E esse daí, na verdade, é uma dos fatores pelo qual o Python é tão popular. Os vários e vários módulos que você pode inserir dentro da tua programação. E eles são normalmente bem documentados e fáceis de utilizar.
Então, para isso, eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela e vou pedir, então, para vocês acessarem os arquivos do tela inteira do computador. Lá daquele meu site, né, do GitHub. Todo mundo, então, está conseguindo ver a tela? Gostaria de um sim aí para o pessoal Sim, poder... Sim, beleza? Show. belezinha. Então, Sim. eu vou entrar agora no 04, tá bom? O item 04. A gente vai começar a ver o básico de módulos. O que isso daí significa e como é que a gente utiliza. Então, eu vou abrir aqui o primeiro arquivo. Lembrando que eu não estou usando o Spider, vocês já sabem utilizar o Spider para executar os códigos. Eu vou usar aqui o meu Mac Vim, velho de guerra. Sei lá o que o filho da mãe aqui fez, mas me deu aqui o meu arquivo. Acho que assim está melhor. E vou ampliar para vocês poderem ver. E aí pergunto, assim tá bom? Todo mundo consegue ver? Sim. Beleza? Sim. E o que é módulos em Python? Imagina que você comprou um sorvete, tá bom? E o sorvete, hoje em dia acontece muito isso daí. Tá? Não estou falando de picolé não, tá? Estou falando de sorvete mesmo. Você vai lá e compra o sorvete e hoje em dia, normalmente você tem os toppings, aonde você pode adicionar coisas extras. E essa é a ideia de módulos. Imagina que você tem um código e ele está puro. E ele vai te fornecer o básico do que Python consegue aplicar, do que foi preparado para Python. Mas e se eu quisesse alguma coisa a mais? E isso daí, esse algo a mais, são os módulos que você pode instalar por fora dentro do teu computador. E, assim, por exemplo, Python não vem por padrão com operações matemáticas de logaritmo, logaritmo neperiano, seno, cosseno, esse tipo de coisa não vem por padrão. Ele vem quando você utiliza um módulo externo, que no caso ele chama de módulo matemático, o math. Então, como é que eu faço para utilizar um módulo? Eu preciso usar a palavrinha-chave import. Então, eu vou importar o módulo que eu já instalei, que eu já tenho, dentro do meu computador. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu estou na linha 17 agora. Aqui na linha 17, eu vou importar o módulo, que eu já sei que eu tenho no meu computador. Toda instalação de Python vem com o módulo math. E eu vou, então, pegar esse carinha daqui e vou importar ele, tá bom? Só que eu gostaria de fazer o seguinte. Eu gostaria de dar um apelido para ele. Eu vou chamar o módulo inteiro de N. Bom, por que você quis chamar de N? Porque eu gosto. Tá? Pô, eu quero chamar de João sem acento. Pode chamar de João sem acento. Então você pode botar o nomezinho que você quiser aqui, tá bom? E com isso, no momento que eu importo o módulo, eu passo a ter todas as funções que tem aí dentro. Professor, mas que funções são essas? E esse é o momento que você precisa ativar um cara muito legal. Na verdade, eu chamo sempre ele de guru, o Google. Quando você procurar módulo, math, Python, ele vai te dar quais são as funções que efetivamente você pode usar dentro dessa estrutura aqui. Como é que eu acesso essas funções? Eu sempre agora vou precisar usar o operador ponto. O ponto é um operador de acesso a funções. É isso que ele significa. Pelo que eu lembro, eu já usei ele em alguns casos bem raros, mas a partir de agora vocês vão usar o tempo todo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Dentro do módulo math, eu vou acessar uma função. E eu já fui no Google e eu já procurei que essa função aqui
ela me retorna o valor absoluto do argumento que eu colocar aqui dentro. E o valor absoluto de menos 2, até onde eu sei, e se a matemática não tiver mudado até, sei lá, 3 minutos atrás, 2 minutos atrás, vai dar 2. Então, ele vai me dar o valor positivo, né, o número real positivo do argumento que você colocar aqui dentro. E exatamente isso. Então, eu consigo utilizar a função sem grandes problemas. Outras funções que eu lembro de cabeça que você pode utilizar aqui. Eu posso pegar e botar m ponto seno. Eu posso botar m ponto. E aqui, no caso, ele já deve estar mostrando, e acredito que o Spider vai estar mostrando para vocês também, as funções que ele suporta por padrão. Então, se eu pegar e começar a descer aqui, tá? A minha interface ela é um pouquinho diferente, mas vocês podem ver aqui na parte superior, ele me mostra, né, algumas informações sobre as funções. Então, ele retorna aqui esse A cosseno, o inverso do cosseno hiperbólico. Na verdade, é A cosseno H esse. Então, eu tenho todas essas funções aqui, por padrão, dentro da função matemática, do módulo matemático. Então, tem um monte de coisa, tá? Um monte de coisinha aqui. Olha aqui o floor, eu acho que foi esse aqui que eu tinha falado, que é o maior valor integral, inteiro, perdão, integral não, inteiro. Ou seja, se eu tenho um ponto flutuante e eu quero que ele aproxime o valor para cima do próximo inteiro, né, eu posso usar a função floor para me entregar isso. Então, eu posso botar aqui, sei lá, eu vou botar 3.3. Acredito que como é floor, e o que ele definiu é que ele vai subir, né? Ele vai, o inteiro mais próximo, maior inteiro, então acredito que esse cara daqui deva dar 4, tá? Como inteiro. E o seno de π. Eu gostaria de colocar aqui π. Aí eu pergunto a vocês, o que eu coloco então aqui dentro? Isso foi uma pergunta. Como é que vocês colocariam π aqui? TI? TI puro? Aí eu gostaria de pensar assim, por padrão, eu sei que Python ele não me entregaria π. Pode ter certeza, tá? Isso não está definido. Adianta vocês que está definido dentro da função math, do módulo math. E eu posso pegar então e acessar ele. Mas eu gostaria de botar uma outra hipótese que normalmente quem inicia em programação faz isso. π. Vou botar aqui, hein? 3.14. Caramba, gente, vocês estão trabalhando em computação científica. 2 casas decimais. Não, a gente está perdendo precisão. Tudo bem, professor? Tudo bem. 14,16. Não. Também não. Pô, não. Não, eu sei que é 14,59 e os restos eu realmente não lembro. Não vale a pena. Constantes matemáticas, não vale a pena você escrever o número. Tenta buscar algum módulo que contenha isso. Existem módulos até para constantes físicas. Número de Avogadro tem algum módulo que te dá isso. Pi, o math tem. Exponencial de zero tem também aqui. Ou seja, busca, até π sobre 2, pelo que eu lembro, também tem. Então, constantes matemáticas, vale a pena você dar uma buscada. Por quê? Para garantir a precisão que está armazenada dentro do módulo. Então, aqui, eu vou querer acessar aí o π. E olha, eu já fui até colocando aqui, olha, m.p, e ele foi me fornecendo. Que ele sim, ele tem o π. Então, nesse caso, como não é uma função, é um valor,
eu não preciso colocar os parênteses. Por quê? Porque ele não tem nenhum argumento para ser colocado dentro de uma função. Até esse ponto eu pergunto se existe alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado para trás. Não. Grandes mistérios na humanidade aqui. Feitiçaria. Magia negra, Harry Potter. Acho que não. Tá? A gente está... Não. Não? Beleza? A gente está saindo do jardim de infância de Python. Então, beleza. Estou aqui com essas funçõezinhas. Professor, e se eu quisesse outro tipo de módulo? Vale a pena você passear módulos padrão de Python. São aqueles que normalmente vêm junto da instalação padrão dele. Vale a pena para você ver quais são as capacidades. Vou dar aqui o módulo OS do sistema operacional, do Operational System. Então, quando eu faço essa importação aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou resgatando determinados comandos que são super úteis. Por exemplo, do sistema operacional é um que me permite criar diretórios, criar pastas, entrar em pastas, sair de pastas, criar arquivo, tirar arquivo, deletar arquivo. Então, eu posso, dentro do meu script, fazer manipulações que normalmente eu faria usando se você está usando o Windows, né, o Windows Explorer. Olha, é um código onde eu posso fazer manipulações automáticas. Imagina, criar 1000 pastinhas para colocar lá dentro 1000 resultados diferentes. Eu posso fazer isso. Imagina fazer 1000 pastinhas usando aí o Windows Explorer. Tá? Pode ficar o dia todo criando essas 1000 pastinhas. Então, aqui eu consigo fazer isso. Mas olha só, antes eu fiz o import math as um apelido. Esse apelido ele é completamente opcional. E aqui, quando eu importei o módulo do sistema operacional, como OS são 2 letrinhas aqui no meu teclado, tá? Eu não vou precisar ficar perdendo muito tempo escrevendo isso. Então, nem criei nenhum apelido para ele. Então, quando eu vou utilizar o módulo OS, eu uso o nome completo dele, OS. Então, aqui embaixo, por exemplo, olha, OS. Estou acessando alguma variável interna lá dele. OS.uname é uma funçãozinha que vai te dar os detalhes, por exemplo, do teu sistema operacional. No meu aqui, pelo que eu lembro, ele vai me dar o sistema operacional, a versão do sistema operacional. Ele vai me dar umas paradas, a gente já vai ver isso. Então, eu consigo acessar determinadas coisas sobre o meu sistema operacional. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Sim, o que aconteceria quando eu colocasse aqui o import math, mas eu não colocasse o apelido dele? Eu ia ter que usar em todas as chamadas de função o nome completo. Math. Ai, que saco. Math. Não. Eu prefiro muito mais botar um apelido aqui. Eu usei M porque faz sentido usar M de math, né? Para fazer essa chamada. Então, pode executar aí, gente. Pode ver como é que vai funcionar. Deixa eu ver se o meu aqui voltou a funcionar. Funcionou. Tá. Eu tenho aqui, então, o valor do menos 2.0, deu 2.0. Como eu não pedi para imprimir esses 2 carinhas aqui, eu acabei não vendo, né? Talvez vocês consigam ver. E aqui embaixo, no meu resultado, né, ele vai mostrar coisa pra caramba agora. Porque esse dir OS aqui, ele está me mostrando todos os comandos possíveis, todas as funções possíveis também, que existem dentro do OS. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Tudo isso que está aparecendo na tela são comandos possíveis, variáveis possíveis, que estão dentro do OS. Então, se eu quisesse fazer o mesmo com math, eu poderia botar dir, math ou m,
né? E ele mostraria na tela todos os comandos que existem dentro do math. Então, esse aqui foi só um exemplozinho para, pô, não lembro, tô com preguiça ou tô sem internet na hora, uma forma de você conseguir lembrar os comandozinhos aí de Python, perdão, do math, ou de qualquer módulo que você queira usar. Então, o nome do meu sistema aqui é POSIX, tá? É um nome bobo, tá? Feio, do macOS. E aqui embaixo eu tenho as versões do meu sistema operacional. O nome do sistema Mac é por padrão chamada Darwin, Linux é Linux e Windows acho que é Win só, ou Windows, não lembro. O nome do meu computador eu chamei, tá? Eu que botei esse nome, Big Mac. Essa daqui é a versão. E aqui estão versões específicas aí de kernel e tal, paradas aí que são mais sinistrinhas. Não sei se vocês conseguiram se identificar com o que saiu na tela aí de vocês. Provavelmente tem mais informação do que normalmente vocês conhecem. Mas essa daqui é a ideia geral do uso de módulos. Então agora, pergunto, ideia geral do uso de módulos. Dúvidas, complicações, grandes mistérios. Tudo certo. Trunks. Beleza. E por que esse daqui é um tópico, na verdade, o módulos é um tópico que eu considero até um pouquinho mais avançado. Mas eu normalmente trago para o início do curso de Python. Por quê? Porque ele abre a cabeça. Se Red Bull te dá asas, os módulos vão te dar asas. Inclusive, um dos módulos mais importantes para a computação científica e um dos grandes motivos pelo qual eu já até falado para vocês, pô, instala logo o Anaconda. Porque o próprio Anaconda, ele já vem com um módulo chamado NumPy, que é Numericals Python, que trata de uma maneira fantástica, muito boa e eficiente. Tá? Não é a coisa mais eficiente do mundo, se você comparar com outras linguagens, mas se você quer trabalhar com números, lembra que eu comentei, falei, pô, não, olha gente, vamos trabalhar aqui com listas em Python. Eu não trabalho com listas, eu trabalho com um módulo NumPy, porque ele é muito bom para isso. Então, eu gostaria de conversar um pouco com vocês, sobre o módulo NumPy. Então, vou abrir ele aqui para mostrar o básico do que é permitido fazer com ele. Note que o básico que eu apresento para vocês não é exatamente tão básico assim, porque eu já quis expandir um pouco das capacidades. Por quê? Porque eu quero usar para computação científica. Assim. Pergunto se está bom assim, todo mundo consegue ver. Acho que sim, né? Sim. Beleza. Bem, aqui então eu estou chamando o módulo NumPy e vou dar um apelido para ele. Esse daqui é um apelido que a internet inteira já usa, então sugiro fortemente que vocês se acostumem com esse apelido aqui, que é NP. E qual é o principal objetivo de NumPy? É tratar arrays. Arrays é como o mesmo conceito de listas, só que imagina uma lista agora que eu quero apenas números, ou apenas um tipo de variável. Quando eu mostrei lista para vocês, lista podia ser o primeiro elemento da lista ser um inteiro, depois ser uma string de caracteres, depois whatever, qualquer coisa que seja. NumPy não é muito para isso, não. NumPy é para listas homogêneas, apenas um tipo de elementos. E ela pode ser unidimensional, ou seja, uma lista sequencial, ou uma lista multidimensional. Multidimensional, se eu chamo de bidimensional, é um conceito que vocês aprendem
no ensino médio vocês já aprendem, matrizes, onde você tem a lista em linhas, mas você também tem as colunas. E você pode até ampliar esse conceito multidimensional para listas tridimensionais, onde você tem as linhas, você tem as colunas, mas você também tem as profundidades. Então, é um conceito maior. Pode até ser listas de quarta ordem, quinta ordem, mas eu particularmente não acho que vale a pena, porque isso dá em qualquer linguagem que você queira trabalhar. Listas multidimensionais de maior ordem, acima de 2, elas já começam a perder muito em eficiência computacional. E é melhor você usar uma estratégia diferente de tratar os seus dados, né? Então, esse aqui é o grande objetivo de NumPy. E a gente vai usar horrores NumPy aqui dentro. Por quê? Porque eu quero fazer contas. E eu quero usar números. Como é que eu vou utilizar esse cara daqui? Então, eu vou mostrar aqui, eu estou na linha 16, e eu vou definir, com o operador atribuição de igual, vou usar uma funçãozinha chamada array. E dentro do array, eu vou criar um array, né, uma lista, baseado numa lista. Eu vou criar um array de números, com 1, 2, 3, 4 elementos. Nesses 4 elementos aqui, eu posso pegar e ver quais são, né? Como é que ele vai alocar esse pessoal. Eu posso acessar os elementos exatamente como a gente viu lá em listas. Então, lembrando, lá em listas, o primeiro elemento ele é acessado usando um índice 0. Tá bom? Então, esse cara daqui, o A0, vai me retornar o primeiro índice, que é o númerozinho 1. E o A2 vai me retornar quem? Vai me retornar o terceiro elemento, no caso aí o número 3. Tá bom? Esse é um conceito que tem que começar a entrar no sangue. E eu posso também mudar os elementos com o valor que eu quiser. Então, eu posso chegar agora e no elemento 1, ao invés de ser número 2, como está apresentado antes, eu vou querer botar o número 8. Fique à vontade, pode fazer isso. E aí eu vou ter um novo valor aqui. Show! Com o array A criado, eu ainda posso brincar com algumas funçõezinhas que são disponíveis pelo NumPy. Eu posso ver qual é a dimensão da array. O que significa isso? Isso é algo que vocês têm que tomar cuidado. Se vocês estão anotando coisas, vale a pena anotar, porque até eu me confundo às vezes. A dimensão do array é se ele é unidimensional, bidimensional, ou se ele é multi, tri, e assim por diante. Isso aí significa que se ele é um vetor, tá? Anote que o vetor aqui é no conceito de álgebra linear, tá bom? Se ele é uma matriz e assim por diante. Conforme eu apresentei o a dimensão desse array é 1. Tá? Ele tem aqui só uma estrutura, tá? Ele não tem outras linhas para poder ser bidimensional. Então, ele é baseado aqui em colunas. Então, a dimensão desse array ele vai ser 1. O que é o tamanho dele? O tamanho é o número de elementos que tem aqui dentro. E, nesse caso, eu tenho 4 elementos. Então, tem que lembrar muito bem dessa distinção. Para quem está começando, isso daí é um ponto que pode ser um pouco complicadinho, mas já deixo definido aí para vocês. E lembrando, no NumPy, eu só posso tratar um único tipo de elemento, tá? E, portanto, eu posso também descobrir qual é o tipo de elemento que está sendo tratado aqui dentro. A maneira como eu coloquei, definir o A, eu permiti que Python decida qual foi o tipo. Vou apostar, é bem provável que ele tenha colocado aí variáveis inteiras, porque não tem casa decimal ali
em nenhum dos elementos, então ele deve ter colocado como variáveis inteiras. Então esse type A aqui deve ser inteiro. Mas e se eu quisesse forçar e eu passar a tomar o controle da definição da minha variável? Posso fazer? Posso. E posso fazer mais ainda. Agora, eu quero dizer qual na verdade, qual é a precisão que eu quero trabalhar. Ou seja, quantas casas decimais eu gostaria que o meu número trabalhasse. Então, só como um exemplo aqui, eu tenho um array sendo criado aqui também. Esse array, ele é diferente, tá bom? Eu não estou usando a mesma funçãozinha que tem ali em cima. A função zeros, ela cria um array todo zerado. Tá? Variáveis todas eu já vou saber que elas vão ser zero. Eu vou criar 10 elementos dentro do array, e aqui eu estou colocando qual é o tipo de variável que eu vou tratar. Então eu tenho que colocar assim, olha, dtype igual e o tipo de variável. O NumPy, ele fornece vários tipos de variável, e a melhor sugestão que eu trago para vocês, a melhor precisão em um nível aceitável de eficiência, é o float 64. Se você colocasse só float aqui, ele ia aceitar, mas ele não ia te dar a melhor capacidade de precisão numérica. Float puramente, ele te dá na faixa de 7 casas decimais para você trabalhar. Pô, em métodos numéricos da graduação, show, pode ser que funcione bem. Métodos numéricos para trabalhar de uma maneira porreta, não. Eu não trabalho com precisão simples, que é o caso do float. Eu trabalho com uma melhor precisão possível. Então, sugiro fortemente a vocês que trabalhem também, se acostumem a trabalhar com o float 64. Nesse ponto, eu pergunto a vocês, dúvidas? Sim, aqui. Esse comando daí, ele vai criar um array de uma coluna. Zeros. Mas de uma coluna. Aí depende de como você vai querer interpretar. Tá bom? Então, é isso que eu na verdade, o que ele está fazendo é uma única linha e várias colunas. Ele trabalha por colunas. Certo. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, imagina que você tem uma matriz, tá bom? Estou fechando aqui o olho para tentar imaginar. E ela tem uma única linha. E ela tem várias colunas. Note que eu poderia pensar também, eu tenho uma única coluna e eu tenho várias linhas. Você pode pensar dessa maneira também. Não tem problema algum. E tem algum comando que retorne número de linhas e colunas? Porque esse size daí dá só número de elementos, né? Se você está sabendo o... Ah, você está falando... Não, quando você botar o NDIM, ele vai te dar as dimensões. E aí você vai conseguir saber a dimensão, se vai ser unidimensional ou bidimensional. E depois, eu acho que deve ter mais lá para baixo quando a gente tratar de matrizes. Qual é o número de elementos, no caso aí, na primeira dimensão e depois na segunda dimensão. Show, beleza. Valeu. Tá bom? E ainda digo mais, eu tenho a suspeita forte, que o próprio size, quando você colocar, eu acho que ele vai te dar os elementos... Não, o size não, acho que é o NDIM que vai te dar isso. Ele vai te dar os elementos, perdão, a dimensão. Não é nenhum desses dois não, esquece. Não é nenhum desses caras. É mais uma funçãozinha que tem, que eu sei que tem, que ela faz, e ela te diz os elementos por linhas e por colunas. Então é uma outra funçãozinha. Deve aparecer depois. A Letícia estava com mais alguma dúvida? Ou não, ela escreveu esse sim aí já tem um tempão, né? Eu que não tinha lido. Mas tem dúvida? Alguém mais tem alguma dúvida? Tranquilo?
Isso daí foi abrir para dizer que estava tranquilo? Tá bom. Eu ia fazer isso. Tá bom. Olha só. Por que você vai querer criar um array de zeros? E agora eu vou abrir para vocês poderem discutir um pouco esse assunto. Por que é interessante você fazer isso? A nível, vamos pensar, a nível de computação científica, eu gostaria muito de ser eficiente. Para você definir qual vai ser o tamanho desse array? Tipo, já deixar pré-definido quantos elementos pode ter dentro? Isso tudo bem, isso está aqui no 10. Aqui eu estou colocando quantos zeros eu vou querer colocar. Mas por que seria interessante criar um array cheio de zero lá dentro? Por que isso seria interessante? A nível de pensar assim, pô, computação científica, eu quero ser o mais rápido possível. Por quê? Porque já alocou a memória e a precisão desses valores? Cara, pegou em cheio. O que acontece quando o computador precisa fazer qualquer instrução? Ele precisa chegar, ir lá no processador, aloca mais memória. Beleza, aí o computador vai lá e aloca mais memória. E aí depois ele vai e aloca mais memória. E aloca mais memória. E com isso você perde eficiência computacional. Quando eu faço um array desse tipo, o que eu estou querendo dizer? Eu já estou pensando no futuro, assim, pô, no futuro eu vou querer fazer uma continha, sei lá, calcular aí, sei lá, concentração, vários valores de concentração ao longo do tempo, em uma determinada modelagem aí que a gente queira usar. E eu vou querer calcular 10 concentrações. Ao invés de eu pegar e conseguir já calcular ela, eu fiz o seguinte, eu reservei o espaço e eu já sei que essa variável eu vou querer utilizar depois. E ela só vai usar o espaço que já foi alocado e está zerado, tá? Ele está lindinho ali, maravilhoso, e eu vou pegar e vou botar o valor ali. Então, eu estou preparando meu terreno. É isso que eu estou fazendo quando eu crio um array completamente zerado, para depois eu não precisar ficar alocando essa memória e perder tempo, portanto, com isso. A mesma coisa vale se eu quiser montar um array de unitários. Por quê? Tem muito código, em especial de otimização, que usa, e na verdade se a gente pensar em engenharia elétrica, tem muito disso também, que é o sinal de aberto ou fechado. Aberto ou fechado, ou é 0 ou é 1. Então, poxa, se eu tenho aqui um array de unitários, está facilitando muito a minha vida. E eu já estou com ele completamente alocado. Se eventualmente eu estou trabalhando com essa lista aqui, dentro dessa lista eu quiser mudar algum valor depois, tudo bem. Eu sei mudar valor, assim como na linha 20, eu mudei o valor da variável no A, né, no elemento 1, no índice 1. Então, eu posso fazer isso. O que mais que eu posso fazer com o NumPy? Eu posso criar um array cujos elementos eu dou um determinado intervalo e eu vou dizer quantos elementos eu quero dentro desse intervalo. Ou seja, o que essa funçãozinha linspace está fazendo? Ela significa linear spacing. É isso que ela significa. Eu vou dizer aqui, olha, entre qual é o início que você vai querer do teu array, ou seja, o primeiro elemento do teu array vai ser 0. E o último vai ser 1. Quantos elementos eu quero entre eles? Eu vou querer criar 11 elementos. Perdão, 11 intervalos, é diferente. Tá? Criando 11 intervalos entre eles, eu vou ter, na verdade, aí, um array com 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e assim por diante. Então, eu consigo criar um array também
já pensando, quer ver um local onde isso daqui é super, hiper legal? Digamos que você, e a gente vai fazer isso mais daqui a pouquinho, eu quero montar um código onde eu vou querer fazer uma simulação. E eu já sei que a simulação, ela vai do instante inicial t0, que é igual a 0, aqui, né? Aí eu boto t0 no lugar de 0, mas eu quero simular 100 segundos. E ao invés do 1.0 ali, eu vou colocar um TF 100, por exemplo. E digo quantos instantes de tempo eu vou querer ver no meio do caminho. Pronto. Ou vou querer calcular no meio do caminho. Então, isso daqui já me serviu de uma maneira fantástica. Mas e se eu quisesse uma forma um pouquinho diferente? Olha que aqui eu tive que colocar o número de intervalos. E às vezes não fica muito claro para a gente qual é o número de intervalos exato para te dar valores intermediários que façam sentido. Então eu posso usar uma outra funçãozinha, uma funçãozinha chamada aRange, que é array range. Ou seja, ao invés de eu dar o intervalo da função, perdão, dos limites, né, entre os limites, eu vou dizer de quanto em quanto eu quero montar a minha estrutura aqui de intervalos. Então, começando do zero, o meu objetivo é chegar lá no 1.0, tá bom? E eu vou querer ir de quanto em quanto? De 0.1 em 0.1. Então, esse moço aqui, ele vai 0, o próximo elemento vai ser 0.1, 0.2, 0.3, até chegar no final. O que esse moço aqui poderia fazer? Eu posso, talvez, aqui é fácil, tá? De 0 a 1 é fácil. Mas eu posso também chegar e usar aqui um valor de intervalo. Digamos que eu estou programando, não é 0 e 1, os pontos que tem aqui, né, do intervalo, o início e o fim. Eu não sei exatamente, mas digamos que eu queira exatamente uma determinada solução ou um determinado valor intermediário que siga de 0,3 em 0,3, tá bom? Eu posso fazer isso dessa maneira. Eu posso colocar qual o intervalo. Mas o que vai acontecer, por exemplo, aqui? Ele vai chegar, eu estou dizendo para ele, olha, eu quero vá de 0 a 1.0. Tudo bem. Então ele vai ser, o primeiro elemento vai ser 0, 0.3, 0.6, 0.9, e depois disso, o que ele vai perceber? Ih, caramba, passei do meu limite do intervalo. E como você definiu que você quer intervalos de 0.3 e 0.3, o último cara ele não vai colocar. Então ele vai formar um array de 0, 0.3, 0.6, 0.9, 4 elementos. Mistérios. Dúvidas. Grandes complicações. Vou voltar aqui para ficar lindo e maravilhoso. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer. Se o array, tá, ele tem o mesmo número de elementos, eu posso fazer contas entre eles. O que isso daqui significa? Eu tenho, deixa eu ver aqui, olha, o B e o C. 0 não foi o melhor exemplo aqui não, tá? Mas, enfim, eu tenho zeros e eu tenho uns, tá? É uma conta boba, tá? Mas, enfim, vai mostrar o que eu quero mostrar. B e C, os dois têm 10 elementos. Então, eu posso fazer o seguinte, o que essa continha aqui representa para mim agora? Antes, eu tinha que pensar nessa conta considerando o valorzinho que estava na memória e a partir desse valorzinho eu executava a continha. Beleza. Mas agora eu tenho que pensar elemento a elemento. Então, o que significa B? Melhor, vamos começar. 2 vezes C.
O que significa isso? Que eu estou multiplicando todos os elementos do array C por 2. E, portanto, eu vou ter aí um array agora, não mais unitário, mas um array de 2. Tá bom? Valores 2. 10 valores 2. Depois disso vai ser o quê? Eu vou fazer a soma elemento a elemento 0 mais o primeiro elemento, perdão. O primeiro elemento 0 mais o primeiro elemento 2. Depois, o segundo elemento, com o segundo elemento, terceiro elemento, e assim por diante. E depois, no final, o resultado disso, eu vou, elemento a elemento, elevar a 3. Posso fazer continhas recursivas aqui também. Aqui no caso vai ser um novo valor de B, vai ser igual B mais 1.5. O que significa isso? A todos os elementos do array B, que no caso é 0, né, eu vou somar 1.5. E aí eu vou ter aqui esse novo array. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer, posso multiplicar os arrays também. Agora vai ser 1.5 vezes esse azinho aqui, não foi por acaso, eu fiz o array com 10 elementos. Tá? Se você fizer a continha, de 0 a 1, indo de 0.1 em 0.1, vão te dar 10 elementos. Para quê? Para que eu pudesse fazer essa continha. Professor, mas se eu estivesse usando, então, fazendo aqui a continha, esse elemento, esse array, ele tivesse 10 elementos, o outro 9 elementos, vai dar erro. Tá? Ele não vai executar a conta. Ele vai interromper o teu script e vai te dizer, meu irmão, que parada é essa? Não vai te dizer exatamente com essas palavras, mas é isso que ele vai estar querendo te dizer, tá bom? Então, você tem que trabalhar com o mesmo número de elementos para poder executar da melhor forma possível. E uma outra coisa que é bem legal aqui é que quando você trabalha com NumPy, ele tem todas as funções, na verdade a grande maioria das funções que estão no módulo matemático, no Math, você tem elas aplicadas aqui para o NumPy. Então, eu consigo aplicar de uma maneira direta a todos os elementos desse meu array Ezinho aqui, a função seno. Então, vou tirar seno aqui de todos os elementozinhos que estão aqui. Beleza. Sugiro de uma maneira muito, mas muito forte. Por quê? Porque o NumPy ele é realmente muito poderoso. E vale a pena passear nessa documentação, nesse sitezinho que está aqui embaixo, para que vocês tenham uma fluência melhor, um conhecimento melhor sobre as capacidades do NumPy. A gente vai, ao longo das nossas conversas, explorar um pouco melhor isso, mas esse daqui é um módulo must see, must use, every day, every time. Então, recomendo do fundo do coração. Podem executar para ver aí como é que funciona. Ainda não executaram, eu vou executar aqui o meu. Tá? Vocês podem ver o que ele está soltando em tela. Vocês podem ver que o NumPy, o tipo dele, aqui, né, nessa linha, na 26, ele está me mostrando aqui o tipo de variável e ele se chama NDArray. Bom, se você quisesse ver o tipo do elemento, você poderia simplesmente acessar um único elemento. Tá? Então, por exemplo, A, colchete 0. Aí você ia ver o tipo do elemento que está lá dentro. O B, então, ele está te fornecendo aí um array de zeros, o outro 1. Esse cara daqui, então, te forneceu aí 0 até o 1.0. E o E, eu esqueci de dizer isso. Eu realmente esqueci. Ele exclui, tá? Dei mole, tá? Ele exclui o último elemento, tá bom? Por quê? Porque ele quis fazer assim, tá bom? Então, é uma característica que
ele traz. Então, como é que você faria, por exemplo, para poder incluir o último elemento? O que você faria? Você poderia simplesmente chegar e botar aqui 1.1 e pronto, já conseguiria incorporar aqui dentro, tá? Beleza. O resto eu fiz aqui as continhas. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Grandes mistérios, complicações. Magia negra. Tranquilo? Tá bom. Esse é um cara, vocês podem ter certeza que a gente vai explorar de uma maneira exaustiva, digamos assim. Pedro, tá. Pelo que entendi, usando um pai, as operações entre vetores e matrizes são definidas elemento a elemento. Se você quiser fazer uma multiplicação matricial, tá? Isso daí a gente vai abordar lá embaixo. Lá embaixo tem lá embaixo eu digo mais à frente no curso. Ele tem suporte a operações matriciais, como por exemplo, ele tem funções numpy, np. Eu estou tentando lembrar, dot. Dot é um produto escalar entre elementos de álgebra linear. Então, se eu quiser fazer uma operação de multiplicação matricial, você precisa usar uma funçãozinha especial que tem dele mesmo, tá bom? E é por isso que vale a pena você passear aqui pelo esse help aqui, esse quick start, porque você vai ver que tem muita coisa que é possível e vai abrir a cabeça de vocês. Mais alguma coisa que vocês queiram daqui? Tá bom. Então, deixa eu ver se era isso mesmo. Isso. Agora a gente vai fazer o ponto alto da aula de hoje e é a diversão que começa aí para vocês. Para esse cara, eu vou abrir o meu... Deixa eu ver se meu carinha aqui está aberto. Eu vou abrir o meu Spider, tá? Porque ele tem uma característica um pouquinho diferente. Spider aqui. Então podem abrir aí o módulo do Matplotlib. E agora eu vou querer mostrar para vocês melhor o comportamento do próprio Spider. Por quê? Para mim, ele ia aparecer de uma maneira diferente. Então eu prefiro mostrar para vocês da maneira como todo mundo está vendo, né? Então eu vou pegar aqui, deixa ele abrir tudo aqui. Eu vou pegar aqui, developer, tutoriais Python, e eu estou no módulos básico. Agora eu vou abrir aqui então o Matplot. Beleza. Esse daqui então é o arquivo que eu quero trabalhar agora. Acho que deve estar pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Esse aqui é o professor de vocês que sabe mexer de uma maneira fantástica no Python. Vocês estão percebendo que eu uso todos os dias o Spider, perdão. Uso muito esse cara. Deixa eu ver se o Ctrl+ vai funcionar. Ai, funcionou. Felicidade. No rosto da pessoa é isso. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Bem, eu estou aqui, não vou deixar de usar, agora eu vou querer usar o NumPy o tempo todo, mas eu vou querer utilizar também uma biblioteca, na verdade um módulo, chamado Matplotlib. E o Matplotlib é monstruoso. Ele faz gráfico 2D, ele faz gráfico... sabe aqueles gráficos do Excel? Cara, não. Esse cara faz de uma maneira muito legal, muito monstro mesmo. É rápido, é fácil de usar e faz gráfico de coluna, faz gráfico de barra, faz sombreado, faz animação se você quiser também. Ele é muito poderoso, muito poderoso. Gráfico polar, gráfico de mapa mundi,
gráfico tridimensional, é muito bom mesmo. Eu, particularmente, apesar de trabalhar com fluidodinâmica computacional, e para quem já viu fluidodinâmica computacional, os gráficos são lindões, é maneiro, mas eu ainda me atenho muito ao poder de um gráfico, de um plot simples 2D, x vezes y. Isso daí, para mim, traz muita informação importante. E é o que eu vou querer trabalhar com vocês hoje. Eu vou querer mostrar para vocês o Matplotlib, só para vocês terem uma ideia, ele é tão grande que dentro dele ele tem submódulos. Então, aqui eu estou importando o Matplotlib, tá bom? Mas eu vou querer trabalhar dentro dele só com gráfico 2D. Agora, tá bom? Depois a gente vai trabalhar com outras coisas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Esse ponto aqui é para que ele me acesse somente uma classificação dentro das várias que tem lá dentro. Então, eu vou querer usar o PyPlot. PyPlot, para mim, aqui, é gráfico 2D, tá bom? Depois a gente acessa os outros que vão eventualmente aparecer. E esse cara eu vou querer chamar de PLT. Então, eu estou acessando como PLT os gráficos simples. Tá bom? Essa daí que é o significado desse comando. Dúvidas até esse ponto? A maneira como a gente chamou sempre vai ser desse jeito. Então, eu vou querer usar matplotlib.pyplot. E o nome que você quiser, tá bom? E aí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a criação do array. Tá? Então, eu vou pegar aqui, usando o linspace, eu vou querer 100 pontos, indo de 0 a 2. Tá bom? E eu vou criar... note que o conceito aqui, ele é um pouco diferente. Tá? Imagina que eu estou preparando terreno, é isso que eu estou fazendo. O Excel, quando você vai montar um gráfico, o que você faz? Primeiro, você seleciona lá os seus dados que você quer colocar e você aperta o botão e o gráfico já aparece. Depois disso, o que você faz? Aí eu pego, coloco a legenda do gráfico, eu coloco o eixo, o nomezinho de eixo. Aqui é um pouquinho diferente. Imagina que você está lá no Excel, mas você seleciona os dados que você quer, mas o gráfico não aparece ainda. É assim que funciona dentro de Python. O gráfico ele só vai aparecer no final. Por quê? Por que isso? Vamos pensar assim. Lá no Excel, e eu estou pensando em eficiência computacional, tá? Expande essa eficiência computacional para você na frente do computador. Imagina que você está lá, selecionou os dados no Excel, e aí o gráfico apareceu. O gráfico apareceu, aí você vai com o mouse, clica lá no título 1 do eixo 1. Depois você clica no título 2 do eixo 2. Depois você clica na legenda, depois você clica aonde você quiser, e você vai alterando o teu gráfico de pouquinho em pouquinho. Agora imagina se eu fizesse ao contrário. Antes de mostrar qualquer gráfico, eu tivesse preparado ele perfeitamente, da maneira exata como eu quero. Eu ia ter evitado as idas e vindas. Vamos lá. No computador, o que acontece? Cada coisinha que eu altero, cada comandozinho novo, inclusive aquilo que muda na tela, no meu computador, tem que levar até o processador tem que avisar a placa de vídeo, troca aí, bota aí essa parada. Pô, eu estou perdendo o processamento aí. Então, eu vou mudar a estratégia. Eu vou preparar o terreno e depois eu vou mostrar o gráfico. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou montar 3 curvinhas. Eu vou montar, usando o comando, dentro do PLT, o comando chamado plot. E o que ele faz? O primeiro argumento dessa funçãozinha é o que vai aparecer no eixo X, tá? O eixo das abscissas. E depois vai ser o que vai aparecer no eixo Y. É isso. No fundo é isso.
você não precisaria colocar mais nada depois disso. Tá bom? Então, o que aqui é opcional. Eu vou colocar aqui. Eu vou botar label. Label é um identificador. O que ele significa isso? Sabe lá no Excel, quando você tem várias curvas e você tem a legendazinha do lado? Você quer dar um nome para as curvas. Pois bem, é o label das curvas. E é o que eu estou colocando aqui. Então, esse primeiro cara, vamos lá, vamos pensar. X, o que vai ser o f de x? Vai ser o próprio x, ou seja, é uma reta. Então, é um perfil linear. Por isso que eu botei aqui. Tá bom? Beleza. A segunda curva. A segunda curva, mesmo comando, x, só que agora, no eixo y, ou seja, a função de x, eu vou querer que seja x ao quadrado. Beleza, isso daqui é uma função quadrática. Botei um label, ou seja, a legenda, como quadrático. Depois eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou botar uma função cúbica, x ao cubo. Ok, preparei o terreno. Isso daqui não me garante que vá aparecer nada em tela. Nada vai aparecer em tela ainda. Porque eu ainda vou pegar e vou colocar o nome dos labels, tá? Ou seja, imagina lá no gráfico, você tem o eixo X e o eixo Y. E você vai dar o nome do eixo. E é isso que eu estou usando aqui. Então, esse comandozinho aqui, .xlabel, eu estou botando o nome. Você pode botar o que você quiser aí, tá? Eu vou chamar de, sei lá, valor, para ficar bem tosco, tá? Valor de x. E aqui eu vou botar valor da funcal. Vou botar assim, porque eu não tenho certeza se o meu Python aqui, se o meu Spider, ele vai aceitar o tio. Mas enfim, vou botar assim. E eu posso botar também um título, aquilo que aparece lá no topo do gráfico. Para que apareça essas coisas todas que eu estou colocando, eu preciso desse comando, tá bom? Então, note que o que eu estou... Pô, agora? Enfim. O que eu estou colocando aqui, tá? Esses comandozinhos aqui, label linear, label quadrático, label cúbico, eu estou preparando terreno, mas eu ainda não incluí no gráfico. Como é que eu vou incluir? Com esse comando .legend. Aí eu vou estar garantindo que a legenda vai aparecer, tá bom? E agora eu vou mostrar o gráfico. O comando .show é aquele que efetivamente vai te mostrar o gráfico aparecendo. O que ele vai, o que essa interface gráfica aqui vai te mostrar? E aí eu lembro a vocês que do lado direito eu tenho o explorador de variáveis, eu tenho um help e eu tenho plots. É aqui que o teu gráfico vai aparecer. Se eu tivesse naquela minha interface gráficazinha que eu estava mexendo antes, ia aparecer uma janelinha para mim. Tá? E dessa janelinha eu ia poder salvar, ia aparecer uma janelinha extra. Então, eu não vou executar agora porque eu quero explicar um pouquinho melhor o que vai acontecer depois, tá bom? Mas então, no momento que eu peguei e botei esse PLT show aqui, vai aparecer uma figurinha aqui, vocês vão ver daqui a pouquinho. Beleza. Eu quero fazer outro tipo de gráfico. Não sei, acho que o público aqui é bem heterogêneo. Lá em modelagem? Sim, já em modelagem, você tinha um gráfico onde você queria ver a função, né, o comportamento da dinâmica do teu processo, mas embaixo você queria ver as fases de mudança lá do teu projeto. Ou seja, você tinha um gráfico, tá, e na verdade dois subgráficos na mesma figura, um em cima e um embaixo. E é o que eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Então, eu tenho agora duas funçõezinhas aqui. Tá? Eu estou chamando x1 e x2, ou seja, usando a função linspace, eu vou de 0 a 5, 0 a 2. O número de intervalos aqui eu estou deixando para ele definir de uma maneira automática. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui. E eu estou criando agora mais duas variáveis, onde eu estou fazendo continhas. Vamos lembrar o que a gente acabou de conversar sobre o NumPy, hein?
O NumPy, eu tenho um array aqui em cima. Aqui, eu estou utilizando o valor desse cara. E eu vou fazer a conta elemento a elemento. Essa conta, ela vai ser, então, elemento a elemento, tanto para o cosseno quanto para o exponencial. E, portanto, o que vai ser esse y1 aqui? Vai ser um array também. Então, esse cara também vai ser um array. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu vou ter também aí um comportamento do o valor, né, da função cosseno. Ó, ele apareceu. Tá bom, depois eu falo com você, cara. Espera aí. Depois eu falo contigo, cara. Espera aí, desce aí. Fica aí. Que é muitos carinhos. E beleza. Eu tenho, então, o valor das duas funções e eu vou querer utilizar esse cara daqui nos gráficos. O que esse comandozinho aqui, subplot, faz? Eu vou querer trabalhar com uma divisão de janelas. Imagina que eu vou querer trabalhar com um determinado gráfico e eu vou querer subdividir ela para poder botar plots diferentes dentro da janela. Então, o que significa isso? O comando subplot, ele tem esses argumentos. O NI, o NJ e o N. Sempre são 3 argumentos que eu preciso colocar aqui dentro. O NI é o número de linhas que eu vou querer subdividir isso daqui. O NJ, o número de colunas. E o Nzão é o número do gráfico, tá bom? Isso daqui pode ficar um pouquinho obscuro agora, mas quando o gráfico for plotado, vocês vão ver que isso daqui vai fazer mais sentido. Eu tenho aqui duas linhas, eu vou ter uma coluna na subdivisão, e essa figura aqui, ela vai estar como referência à figura 1. Beleza. A partir de agora, eu vou efetivamente plotar. Então, eu vou plotar aqui a combinação do x1 com y1, e isso que está aparecendo aqui é o tipo de formatação de linha. E eu vou segurar um pouquinho essa informação. Já já vou voltar a ela. Que parada é essa, professor? Já já eu volto. Volto a ela. O título, o label, exatamente como eu apresentei anteriormente. No subplot que eu vou colocar agora, a próxima figura, eu vou colocar ela na posição 2 dessa subfigura. Já vou mostrar para vocês o que isso significa. Está confuso, eu sei, mas já vou explicar. E vou fazer a combinação do x2 com y2 e essa paradinha estranha aqui, que eu também já vou explicar para vocês. Vou dar nome aos bois e depois eu vou dar um show. Tá? Ou seja, vai aparecer aqui do lado. Então, esse é o momento que eu vou pedir para vocês executarem o código de vocês. Vou pegar e vou executar aqui o meu. Vou botar isso aqui, vou dar um run puro. Beleza. O que aconteceu? Vou voltar lá para o início. Tá? Vocês estão vendo aqui que na janelinha, só para eu ter certeza, para todo mundo apareceu da maneira como eu mostrei aqui, né? Sim, tranquilo? Sim. Beleza. Então, olha só. Duas figuras. Vou clicar aqui na primeira. Vocês têm, então, o gráfico da primeira figura que apareceu. E o que a gente colocou, né? Aqui está os labels. Apareceu aqui em cima. Isso aqui só aparece porque eu coloquei na linha 28 o PLT Legend. Os valores estão aqui. Professor, a cor. Python escolheu para mim. Posso mudar? Posso, mas esse é um assunto para depois. Os eixos, eles estão aqui com o que eu coloquei no X-Label e no Y-Label. Tudo bem? E
E isso daqui, então, fechou o que eu gostaria de mostrar mesmo em relação à primeira figura. E a segunda figura? Que parada é essa? De plot, subplot? Cara, isso é muito estranho. E eu vou chegar e vou abrir de novo esse cara daqui. Tá? Então, eu estou aqui com 2 subplots. E o que eu estou efetivamente fazendo? Olha só, no momento que eu coloco esse comando aqui, eu estou dizendo para ele, olha só, cara, na figura que vai aparecer aí para mim, que é dividida da seguinte maneira. Eu tenho 2 linhas para poder colocar qualquer figura que eu queira e uma única coluna. Eu vou usar a primeira posição disponível, que é a primeira linha que eu tenho aqui. O que eu vou querer colocar dentro dessa primeira linha? Esse plot, que está aqui, tá? Na linha 44. Agora eu vou querer conversar um pouquinho sobre o próximo subplot. Lembrando, hein? É diferente do Excel. Aqui eu estou preparando meu terreno. Depois eu mostro a figura. Aqui, então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter, para o próximo subplot, que na figura é dividido em 2 linhas, uma coluna, na próxima posição dele, que é a próxima linha, eu vou querer colocar essa figurinha que está aqui. Perdão, esses dados que estão aqui. Ou seja, o que esse subplot me fez? Ele me permitiu dividir a figura em 2 linhas, em 2 parcelas, e nelas colocar o primeiro conjunto de dados e depois o segundo conjunto de dados. Você pode até perceber o seguinte, no primeiro conjunto de dados, ele vai até 5, olha aqui no meu gráfico indo até 5, e no segundo conjunto de dados, ele vai até 2. Olha ele vindo aqui até 2. Ou seja, os valores, os subgráficos que eu tenho aqui, eu consegui usar sem maiores problemas. Show? Beleza. Mas você não me explicou tudo, professor. Você está segurando informação aí que eu tenho certeza que esse trequinho que está aqui indica alguma coisa. Sim, ele se refere à forma como você vai querer colocar o tipo de linha. O que isso significa? Quando você coloca bolinha, significa que você, além, na verdade, você vai querer apresentar o teu resultado colocando bolinhas no teu gráfico também. Poxa, e esse tracinho depois? Significa que você vai querer usar uma linha, tá? E o que significa, então, esse pontinho? O pontinho, vocês podem perceber aqui no gráfico, que, pô, realmente é pontinho, não é bolinha. Pô, então foi isso que eu quis colocar aqui. Professor, mas e se eu quisesse colocar, então, algo diferente? Posso? Claro que pode. Estou lembrando de orelhada, tá? E se eu quisesse colocar X? Posso? Não pode. Pode. Executei. Apareceram mais gráficos. Ele não apaga os anteriores. Olha só o que apareceu agora aqui. Valores de X. Professor, não estou vendo direito. Você pode usar? Pode. Não sei se pode. 2 cliques. Eu vou. Não sei se posso. Enfim. Tá aqui o Xzinho. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Outra coisa que eu posso fazer, quer ver? E se eu quisesse uma linha tracejada? Eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver se eu lembro. E aí eu vou pegar e vou dar um run agora. Linha tracejada. Ou seja, o que está aparecendo aqui, agora, é a linha tracejada. Pô, professor, mas como é que eu sei a palavrinha que tem aqui? Help. Pô. Agora você precisa ir, tem aqui embaixo no site, onde vale a pena você buscar, quais são as coisinhas que você coloca aqui dentro para o teu gráfico sair lindo, maravilhoso e do jeito que você quiser. Professor, mas e se eu quisesse colocar, como está no primeiro gráfico, um X-label, tá bom? Ou seja, perdão, uma legenda. Tranquilo. Você pega aqui,
e coloca label igual o nome que você quiser, tá? E depois você tem que lembrar, hein? plt.legend. E aí vai aparecer lá no... Engraçado, ele está reclamando de alguma coisa, eu errei? Deixa eu ver. Acho que não. Deixa eu ver se vai funcionar. É isso mesmo. Chatonildo esse negócio. Beleza. Dúvidas? Grandes mistérios. Sim, ainda tem mais um. Professor, mas esse gráfico está aqui, eu quero salvar ele para o meu computador, eu quero botar num relatório. Tem um botãozinho aqui mágico. Save plot. E aí você vai gravar esse gráfico aqui como uma figura. E vai poder botar no relatório que você quiser. Dúvidas? Mistérios? Complicações? Nada? Tá tranquilo? Por incrível que pareça. Que bom, então. Então tá. Eu vou... o último carinha aqui, ele é bem rapidinho, porque vocês já viram. Eu vou abrir aqui também, já está aberto aqui, né? Então, vou abrir aqui o cálculo de DAB. Por quê? Só um minutinho, só para ficar, acho que claro na memória. Você colocou aqui no subplot, né? O 2, 1 e os argumentos 1 e 1. Esses argumentos 1 e 1 aqui significam o quê? No subplot? Isso. Tá, vamos lá. Como é que você está querendo dividir a tua janela? Eu quero 2 linhas, tá bom? Isso que ele está fazendo aqui, não é verdade? Sim. Quantas colunas? Uma. Se eu Aham. quisesse, por exemplo, 4 gráficos, eu colocaria aqui 2 e 2. Entendi. Certo? Beleza. Esse umzinho que está aqui significa o quê? Na primeira subfigura da minha divisão aqui, quem que eu vou colocar? O que eu vou colocar? Então, quando eu boto o comando da linha 43, no fundo eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo para o Python, olha, eu quero usar agora esse espaço aí, tá bom? É isso. Aqui embaixo, mesma coisa. Olha, naquele subplot, com 2 divisões de linha, uma de coluna, agora eu quero usar o quê? Eu quero usar o segundo espaço disponível. Aí eu coloco a configuração do segundo espaço disponível. E aí depois eu dou o show, para ele mostrar a figura. Perfeito. Se você dividisse em 4 a figura, o que ia acontecer? Você ia ter o subespaço 1, o 2, o 3 e o 4. Então, o último argumento aqui ia ser 1, 2, 3 e 4. Para 4 figurinhas diferentes, subfiguras diferentes. Beleza? Tranks? Show. É um exemplo bem bobo, tá? Mas que mostra o que você pode fazer. Agora você pode usar os comandos matemáticos. Então, vou te dar um exemplo. Uma função, deixa eu aumentar, né? Uma função elevado a alguma coisa. Poll, é a função poll. Então, você pode usar SVA elevado a isso daqui, sem usar aqueles asterisco que vocês viram antes. Por quê? As funções matemáticas, elas são mais eficientes, elas foram implementadas de uma maneira mais porretas do que o Python padrão. Então, minha recomendação, olhe com carinho o que tem dentro do NumPy, e você vai perceber que o NumPy também fez o poll, tá bom? Então, sugiro até que use o do NumPy. Passe a usar as funções matemáticas, ao invés do que é oferecido no Python padrão,
Então, elevado a, você pode usar a funçãozinha pol, e raiz quadrada. Vocês vão ver que a raiz quadrada, antes eu tinha colocado como elevado a meio. Pô, não, de verdade, existe uma maneira muito mais eficiente de fazer isso, que é usar a função que foi feita para isso, ela foi implementada para isso, ela funciona muito bem para isso. Então é muito melhor usar sqrt, square root, do que elevado a meio. Então, essa daqui é revisitando aí o cálculo do DAB, só que agora usando módulos. Note que módulos abre assim o mundo para vocês. Vocês têm uma ampla gama de possibilidades com isso. E a gente depois vai discutir como fazer essas instalações aí dentro do Anaconda. Se bem que eu acho que se vocês procurarem na internet, vocês rapidinho, no mesmo local onde vocês fizeram a atualização, por exemplo, do Spider, vocês vão poder instalar os módulos, né, extras que vocês queiram. E vocês, quer dizer, vocês não, porque vocês já estão com um SciPy instalado. Mas a gente vai usar outros módulos mais à frente. Show, galera. Pergunta aí. O que vocês têm de dúvidas? Dúvidas? Professor, Diga. na parte do subplot, se na segunda posição a gente colocar um número que seria inválido, como, por exemplo, coluna 3, que não tem ali, ou linha 3, ele dá erro ou ele cria uma nova? Deixa eu abrir o meu aqui. E vamos colocar, porque eu não faço ideia. Então, vamos ver aqui. Esse cara daqui não me pediu, né? Vamos botar aqui 3. E vamos botar para executar. O meu aqui deve demorar um pouco, porque para ele abrir as janelinhas aqui no Mac, pela primeira vez ele demora. Tá, depois é rápido, mas depois a primeira demora. Eu acho. Eu espero do fundo do coração. Tá rodando não, cara? Eu não executei? Ah, dane-se. Vamos lá pro Spider. Tenho certeza que esse canal aqui, na hora que o Spider abrir, vai aparecer um monte de gráfico. Ó, tá aqui, né? Vamos mandar executar. Pá. Ah, ele ainda tá abrindo aqui o que é. Ó, parece que ele deu um erro aqui, olha. Ó, é isso mesmo. Ele checou aqui o 2 e o 1 e viu que não era possível. Ah, sim, Respondido? Respondido, obrigado. Show. Mas o que vocês têm aí para mim? Dúvidas, mistérios? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Show. Bem, eu tenho um cachorrinho aqui que precisa ser passeado. Vem aqui dar tchau, vem. Sobe, sobe. Pronto. Pronto, então eu preciso passear com esse canino aqui, tá, que agora está na minha frente, e com sono. E pergunto aí a vocês se... na verdade, eu não tenho que perguntar nada, só tenho que dar aí boa noite, né? Se vocês estão sem dúvidas. E a gente volta aí na semana seguinte. Beleza? Beleza. Beleza, boa noite. Beleza. Valeu, gente. Boa Falou. noite. Boa mais. noite. Boa Tchau. noite aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma aí, cara. Deixa eu parar aqui.